pessoal, nós vamos apresentar então a construção das circunferências. Todos vocês já viram em algum momento, em alguma situação, alguma circunferência. Então eu tenho aí uma imagem da roda gigante de Londres e nós podemos ter aqui o círculo e a circunferência. Vamos lembrar que a circunferência é o contorno. Se eu pegar esse contorno mais a parte interna, o que eu tenho é o círculo. Então vamos lembrar que a circunferência é só esse contorno, ok? Elementos da circunferência. Então não dá para eu falar de traçado da circunferência sem antes fazer uma revisão a respeito dos elementos de uma circunferência. Muito bem. Então nós temos aí uma circunferência que seria um conjunto de pontos. Essa linha que está em vermelho aí é um conjunto de pontos. Nós temos o centro da circunferência. Normalmente eu chamo esse centro de centro O. Então é um ponto interno que tem uma distância igual a qualquer ponto da circunferência. Então se você pegar o centro da circunferência, que é esse pontinho central aí, e você medir até o contorno da circunferência, você vai ver que todas as distâncias vão ser iguais. Essa distância que eu estou falando, esse segmento que acabou de desenhar aí, é o que nós chamamos de raio da circunferência. Então o raio é um segmento de reta que une o centro até qualquer ponto dessa linha que nós estamos chamando de circunferência. Bom, essa linha que pega dois pontos da circunferência, peguei aqui um ponto A e um ponto B, esse segmento nós chamamos de corda. Então, corda AB é qualquer segmento de reta que junta dois pontos, da circunferência, cujas extremidades são pontos da circunferência. Essa corda que acabou de ser desenhada, que vale em dois raios, nós chamamos de diâmetro. Então, o diâmetro é qualquer corda que passa pelo centro da circunferência. É a maior corda que você tem numa circunferência. É o diâmetro, ok? Muito bem. Eu marquei ali um ponto C e um ponto D. E essa linha que vai de C até D, que podemos dizer assim, é um pedaço da circunferência, a gente chama de arco. Então, o arco CD é um pedaço da circunferência determinado por dois pontos dessa circunferência. Ainda dentro da questão dos elementos, nós podemos ter, então tem aqui o centro, o raio, e aí vocês também já viram o comprimento da circunferência. Então, se eu pegar qualquer círculo, vamos dizer assim, o contorno, se eu medir esse contorno e dividir pelo diâmetro, qualquer círculo que vocês pegarem, isso vai dar mais ou menos igual a 3,14. Então, pensa bem, se eu divido o comprimento da circunferência pelo diâmetro, e isso sempre dá uma constante em torno de 3,14, essa constante nós chamamos de π, foi chamada de π. Então, o comprimento, na verdade, é o diâmetro vezes π. Ou, olha bem para a expressão, comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. O diâmetro que estava dividindo, eu passo multiplicando. Nós sabemos também que o comprimento do diâmetro são dois raios. Então, substituindo o diâmetro por dois raios, eu tenho que o comprimento da circunferência é 2πr. Essa é uma fórmula muito importante que a gente não pode esquecer nunca. Da onde que saiu isso? Da definição do valor de π, ok?
E temos também a área do círculo, quer dizer, a área de toda a região, que é πr ao quadrado. Ok? Então são informações que vocês trazem desde lá de trás e que vai sempre acompanhar e vai ser importante. Muito bem. Posições relativas entre o ponto e a circunferência. Então, eu tenho imagine uma circunferência e um ponto. Eu tenho aqui o centro e tenho aqui a circunferência. Ok? Esse ponto que está sendo desenhado, que eu estou chamando de ponto A, notem que ele fica do lado de fora. Então, nós chamamos esse ponto de ponto externo à circunferência. E se nós olharmos bem, a distância do centro da circunferência até o ponto A é maior que o raio da circunferência. Percebe? Então, o ponto A é externo à circunferência. Ou seja, a distância do ponto A até o centro da circunferência é maior que o raio. Esse ponto que está sendo marcado sobre a circunferência, sobre esse alinhamento, né? Então, esse ponto ele não está nem exterior, nem interior. Esse é um ponto que pertence à circunferência. Então, nós podemos dizer que a distância do centro até o ponto, ou do ponto até o centro, é exatamente a medida do raio. Ok? Notem aí um ponto sendo desenhado no interior da circunferência. A distância desse ponto C até o ponto O é menor que o raio. Quando isso acontece, nós dizemos então que o ponto C é interno à circunferência. Bom, identifique na figura a seguir os pontos que são externos, internos e pertencentes à circunferência. Então, nós temos aqui uma circunferência. Vamos ver o primeiro ponto. Olha lá. Aquele ponto A, ele é externo à circunferência. A distância dele até o centro é maior que o raio da circunferência. Esse ponto que está sendo desenhado sobre a circunferência, né? Então nós dizemos que ele pertence à circunferência. A distância dele até o centro é exatamente o raio. O ponto B é interior, né? É interno à circunferência. E o outro ponto, que é o ponto D, é um ponto também externo. Então, os pontos A e D são externos, o ponto B é interno e o ponto C pertence à circunferência. Determine a medida do segmento MN, observem bem a figura e localizem o MN. Sabendo que o raio da circunferência mede 10, ou seja, a distância do ponto O até o ponto N, que é o raio da circunferência, mede 10. E a distância do ponto M, que é externo, até o centro é 19. Então, pensa bem. Se o raio vale 10, se a distância do ponto O até o ponto M vale 19, qual é a conclusão a respeito da distância do ponto M até o ponto N? Que ele vale 9. Ok? Fácil, né? Muito bem. Vamos falar das posições relativas entre reta e circunferência. As posições relativas de uma reta T em relação a uma circunferência C, de centro O e raio R, são: reta secante. Observem a figura. A reta secante ela possui dois pontos em comum com a circunferência. A reta tangente ela possui apenas um ponto em comum com a circunferência. Ou seja, esse ponto P ele é chamado de ponto de tangência. E a reta ela é perpendicular ao raio nesse ponto. Nós vamos tratar nessa apresentação basicamente sobre a reta tangente. Vamos fazer também algumas construções a respeito. E temos também a reta exterior. É aquela reta que não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. Então, vou fazer o desenho aqui. Ó. Notem que aqui eu tenho uma linha de trem.
Se nós olharmos o contorno da circunferência e uma linha passando bem em cima do trilho, né, sobre o trilho, o nome dessa posição da circunferência com o trilho é a tangente. Esse vai ser o nosso estudo dessa apresentação que eu estou fazendo. Ok? Tem uma propriedade muito importante toda vez que você tiver uma circunferência tangenciando a uma reta ou uma reta tangenciando a uma circunferência, é que o raio da circunferência sempre vai ser perpendicular à reta no ponto de tangência, que é o ponto onde a circunferência toca a reta. Então, nessa foto, a roda do trem e o trilho lembram uma reta tangente a uma circunferência. Ok? Outro exemplo, né, de tangência. Existe aí uma prancha chamada prancha de equilíbrio e estou contornando aqui a circunferência e o plano do chão, né? Eu desenhei essa reta aí. Notem que a posição da reta em relação à circunferência é o que nós chamamos de tangente. Ok? Muito bem. Esta prancha de equilíbrio também lembra uma reta tangente a uma circunferência. Bom, agora vamos para o... Antes de ir para o traçado, tá? Vamos só dar uma recapitulada nisso. Nós dizemos que uma reta é tangente a uma circunferência quando esta reta e a circunferência têm apenas um ponto em comum. Esse ponto é chamado de ponto de tangência. Então, observe a figura. Então, eu tenho aqui uma circunferência. Estou chamando essa circunferência de C, não que ali seja um ponto C, né? É simplesmente para designar a circunferência por C. Eu tenho agora uma reta tangente. Por que tangente? Porque ela está tocando a circunferência num único ponto, né? Esse ponto eu vou chamar de A. Perceberam? Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, e que é muito importante, gente, sempre que eu tiver uma circunferência tangenciando uma reta, ou uma reta tangenciando uma circunferência, esse raio ele vai formar 90 graus com a reta R. Isso quando que uma circunferência é tangente a uma reta? Quando ela toca em apenas um ponto, né? E como consequência, o raio é perpendicular a essa reta. Isso é uma informação muito importante, ok? Agora sim, vamos para o traçado. Vocês vão precisar de um compasso, de um esquadro ou uma régua, né? Para a gente poder fazer os exercícios, ok? Num primeiro momento, eu vou traçar uma circunferência onde ele dá a medida do raio, né? E eu quero que essa circunferência seja tangente a uma reta, num determinado ponto, que a gente vai chamar de A. Então, observem a figura. Aqui está a medida do raio dada, ok? Aqui está a reta R, e aqui está o ponto A. Então, o que eu quero que vocês imaginem? Eu quero traçar uma circunferência passando por esse ponto A, tangenciando o ponto A. Ora, se a circunferência vai ser tangente à reta, qual foi a informação que eu falei que era importante? Que o raio da circunferência tem que ser perpendicular à reta. Vocês aprenderam anteriormente como traçar uma perpendicular passando por um ponto. Então vamos lá. Eu vou pegar o compasso com uma abertura qualquer e vou fazer um arco, ok? Como é que eu faço para traçar então a perpendicular? Coloco a ponta seca num desses pontos que foi determinado pelo arco. A abertura do compasso tem que ser maior que a distância desse ponto até o ponto A. A gente fala assim, é maior que a metade, ok? E aí eu vou fazer um arco. Ponho a ponta seca do outro lado, na outra marcação, né, com a mesma abertura, e eu faço o arco. Muito bem. Agora, é só unir o ponto A
a esse cruzamento desses dois arcos. Ok? Então, aí está a minha perpendicular. O raio da circunferência tem que ser uma distância do ponto A até o que vai ser o centro da circunferência. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aquela medida com o compasso. Eu sempre falo para vocês, né, que a medida transferida com o compasso é sempre mais exata. Aonde que eu vou colocar essa medida? É a medida do raio. Então, só por uma questão de facilidade, eu vou trazer, né, no centro, no ponto A, que é o ponto de tangência, e vou marcar um arco. Essa marcação é que vai ser para mim o centro da circunferência, ok? Que eu estou chamando de O. Como é que eu traço a circunferência agora? Eu ponho a ponta seca do compasso em O, abro até o A, que é exatamente a medida do raio, e nós vamos traçar a circunferência. Olha que legal. Ok? Então tá aí. Quando a gente tem uma reta, um ponto dado e a medida do raio, é isso que a gente faz para traçar a circunferência. Muito bem. Agora vamos para uma outra situação. Traçado de uma circunferência que seja tangente a uma reta dada no ponto A e que passe por um ponto B não pertencente à reta. Então o que eu tenho que imaginar é que essa circunferência ela vai passar por A e B, ok? A primeira parte nós sabemos. Se ela é tangente à reta R, então o raio vai formar 90 graus passando ali pelo ponto A. Então o começo da construção é basicamente o mesmo. Nós vamos traçar uma perpendicular passando pelo ponto A. Ali, em algum lugar, vai estar o centro dessa circunferência, ok? Então eu vou pegar o compasso, né? Vou fazer o arco, uma abertura maior, eu faço um arco, faço outro, e aí tenho a minha perpendicular. Muito bem. Agora, percebam que em algum lugar que for marcar o centro, a distância dele até o A tem que ser a mesma distância dele até o B. Essa é uma característica da mediatriz. O que é a mediatriz? É uma linha perpendicular a um segmento dado, onde qualquer ponto que você pegue na mediatriz, a distância dele até um ponto e até o outro é a mesma. Então, por isso, a gente vai fazer a mediatriz de A e B. E isso também vocês já traçaram. Eu vou desenhar aqui um segmento, né, unindo A e o B, e vou traçar a partir daí a mediatriz. O que eu faço? Pego o compasso, abro mais que a metade e nós vamos fazer os arcos para ter os pontos onde vão cruzar e eu vou traçar a mediatriz. Então fiquem bastante atentos. Vou colocar a ponta seca do compasso em A. Notem que a abertura ela tem que ser maior que a metade. Pode inclusive ser a mesma distância de A até B. Isso depende muito do espaço que você tem para desenhar, ok? Então, olha lá, fiz o arco, certo? Aliás, dois arcos. Agora eu coloco a ponta seca do compasso em B com a mesma abertura. Perceberam? Então, se eu unir esses dois cruzamentos que foram gerados, eu vou ter a mediatriz. Ok? Legal? Então, eu tracei a mediatriz. Notem que essa mediatriz ela cruza com a perpendicular que passa pelo ponto A. E é exatamente aí onde está o centro da circunferência. Então, se eu colocar a ponta seca do compasso em O, abrir até o A ou abrir até o B, eu vou conseguir traçar uma circunferência que vai atender duas situações. Ela vai ser tangente à reta R e vai passar pelo ponto B. Então, olha só que interessante. Ok? É isso, pessoal. Então, pratiquem,
façam assim esboços diferentes, com medidas diferentes, distâncias diferentes. Isso é uma prática muito interessante, ok? Até o próximo encontro, então.